Eu, Dávila Holanda, do 9º ano, participo do projeto Aprender Mais Codó. Venha você também! Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Aprender Mais Codó. Espero que vocês estejam motivados para mais um dia de aprendizado e de conhecimento. Vamos comigo, acompanhe a aula do início até o final. Não deixem de registrar a frequência de vocês, tá bom? Acompanhem os textos, façam as anotações, que é super importante para que vocês possam ter um bom desempenho, um bom resultado, tá certo? Então, estou aqui para colaborar com vocês. Vamos iniciar aí com a nossa frase, né, de motivação para os nossos estudos, para mais um dia de conhecimento e de aprendizado. Essa frase diz o seguinte: alimente sua mente com muito conhecimento e você terá todas as ferramentas para construir seus sonhos. Tá? Então, deixo com vocês essa frase para a gente refletir, tá? E se motivar a ir em busca cada vez mais do conhecimento, tá bom? Vamos iniciar. Vamos falar na aula de hoje sobre as relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Dentro desse conteúdo, nós vamos trabalhar com dois descritores, o descritor de número 16 e o descritor de número 17, certo? Então, nós vamos trabalhar com duas habilidades. Quais são essas habilidades? Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados e identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações, certo? Então, durante a aula de hoje, nós iremos trabalhar com essas duas habilidades, a fim de que vocês consigam desenvolver, né, ao longo dessas questões que a gente vai trabalhar como exemplo, tá bom? Primeiramente, para a gente poder entender essas duas habilidades que vão ser trabalhadas na aula de hoje, nós precisamos contextualizar o texto, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, aí na tela, vocês podem estar acompanhando comigo, contextualizando todo o texto. Trouxe aqui um texto que a gente vai encontrar, muito provavelmente, nesse estilo, na prova do SAEB, tá? E eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo, para depois a gente fazer alguns comentários que são importantes para o desenvolvimento das habilidades da aula de hoje. Então, vamos lá. O texto diz assim: dois malucos. A pesca hoje estava mesmo boa. Marcaste o lugar onde estávamos? Marquei. Fiz uma cruz no casco do barco que alugamos. És mesmo um louco. Então, se da próxima vez não pudermos alugar o mesmo barco, como é que vamos saber onde é que era? Então, o que é que nós vamos observar aqui? Nesse texto, nós temos algumas situações que a gente precisa compreender para que a gente consiga interpretá-lo adequadamente, tá? O primeiro item é o contexto, os personagens que estão envolvidos dentro desse contexto. Vocês observam aí que o texto, ele inicia com dois malucos, né? Então, dois malucos são os personagens dessa história que a gente vai trabalhar, tá? Então, quando a gente observa que o texto vai tratar de uma situação que é vivida por dois malucos, isso já nos ajuda a interpretar os sentidos desse texto, tá? Então, se eu estou dizendo que são dois malucos os personagens, significa que o que está sendo dito no texto não são coisas muito racionais, né? Não são pensamentos de uma pessoa que tem razão no que está dizendo, né? Que tem um raciocínio perfeito, né? Então, isso já nos ajuda a compreender o que vai ser dito lá na frente. Outro ponto importante da gente observar aqui dentro desse texto, né? Que é uma anedota, cujo objetivo é trazer uma situação para provocar o humor, né? Para provocar o riso. Então, vocês têm aí um diálogo entre dois malucos, né? O primeiro diz assim: a pesca hoje estava mesmo boa, marcaste o lugar onde estávamos? Ele pergunta isso para o amigo, né? E aqui eu tenho o item da questão das marcações de um lugar. Quando a gente fala de marcar um lugar, a gente se refere a um lugar fixo, né? Como a parede, o chão, né?
E aqui, no caso, ele fez referência ao barco, que não é um lugar fixo, porque o barco ele vai se movimentar, né? Ele vai fazer um trajeto. Então, o amigo responde: marquei, fiz uma cruz no casco do barco que alugamos. E aí ele dá essa resposta inusitada, né? Porque nós já sabemos que ele é maluco, né? Ele não responde seguindo um raciocínio muito lógico. E o amigo surpreende ainda mais o leitor quando ele diz: és mesmo um louco. Então, se da próxima vez não pudermos alugar o mesmo barco, como é que vamos saber onde é que era? Então, aqui, nessa resposta do segundo colega aqui, do segundo maluco, né? A gente também se surpreende como leitor, porque ele acha que alugando o barco marcado, eles vão encontrar o lugar onde foi feita a pescaria, tá? Então, esses 3 pontos nos ajudam a compreender o que provoca o efeito de humor nesse texto, tá? E entender todo o sentido que o autor está querendo transmitir por meio desta situação, né, engraçada, que é esse diálogo entre 2 malucos, certo? Outro ponto importante, né, no estudo aqui dos efeitos de sentido é a questão da quebra da expectativa do leitor. Sempre que a gente vai ler um texto, a gente cria determinada expectativa. Assim como quando a gente está assistindo a um filme, quando a gente está assistindo a uma novela, a gente cria determinadas expectativas em relação ao que o texto vai falar, ao que o texto vai apresentar, certo? Então, aqui nesse item, nós vamos trabalhar com essa questão da quebra de expectativa do leitor. O que significa isso? Quando a gente lê as primeiras frases ou logo o título do texto, nós imaginamos algumas situações que são prováveis, possíveis de acontecer. Só que muitas vezes o autor ele vai nos surpreender, ele vai quebrar essa expectativa, ele vai trazer um fato totalmente inusitado que o leitor não chegou, às vezes, nem a imaginar que aquilo seria possível. E isso vai estar presente nesse texto que eu trouxe aqui para vocês, tá? Acompanha aí comigo. O texto é fogo. Diz assim: um maluco telefona para o corpo de bombeiros informando que está pegando fogo no hospício. Menos de 10 minutos depois, olha as viaturas chegando ao local. Os bombeiros saltam do carro e o comandante pergunta: onde é o fogo? E o louco: vocês vieram tão depressa que eu ainda não acendi. Talvez vocês já até conheçam, né? Essa anedota, essa piada, né? Então, o que é que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma quebra de expectativa nesse texto, tá? Observem comigo que logo no início do texto, né, nós temos uma chamada, né? O maluco telefona para o corpo de bombeiros. Ele faz uma chamada, né, para o corpo de bombeiros, dizendo que está pegando fogo, né, no local onde ele está, que é o hospício. E aí, se tem essa chamada, o que é que nós imaginamos enquanto leitor? Que o corpo de bombeiros vai atender, né, e vai lá apagar esse fogo, certo? Foi isso que aconteceu? Mais ou menos, né? O corpo de bombeiros atende a chamada, chega até o local e pergunta, né, onde é o fogo? Mas aí vem a questão da quebra de expectativa, porque o fogo não existia ainda, né? Porque o maluco responde: vocês vieram tão depressa que eu ainda não acendi. Ou seja, não há o fogo. Ele fez a chamada antes de provocar, porque quem iria provocar o incêndio, na verdade, era o próprio maluco na história, né? Então, aqui nós temos 2 fatos inusitados. Primeiro, que não há fogo, não há incêndio. Segundo, que a pessoa que liga é o que vai provocar esse incêndio, né? Mas aí ele diz que o corpo de bombeiros chegou tão rápido, né? Tão depressa, que não deu tempo dele acender o fogo, certo? Então, aqui nós temos um exemplo também da quebra de expectativa do leitor, que é isso que ajuda a provocar humor dentro do texto, né? Faz com que o texto seja engraçado, faz com que o texto provoque o riso no leitor, certo?
E mais um item importante aqui para a gente compreender, né, dentro desse descritor 16, que é identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados, eu trouxe aqui para vocês uma tirinha, onde vocês vão observar a questão do uso da ironia. O que é a ironia, pessoal? Certamente no dia a dia, né, vocês já escutaram as pessoas dizer, você está sendo irônica, ela falou com ironia. E o que seria a ironia? Nós vamos entender a ironia a partir da tirinha apresentada aí na tela, tá bom? Acompanhe comigo a leitura. No primeiro quadrinho nós temos assim, Suriá, né, que é essa garotinha, no primeiro quadrinho, a garotinha que vem segurando o urso, ela diz assim, com vocês, Curte, o urso tocador de tumba mais aplaudido do mundo. No segundo quadrinho, né, o urso tuba começa a tocar, certo? No terceiro quadrinho, o que a Suriá diz? Se alguém não aplaudir, ele toca de novo. E aí, o que acontece no último quadrinho? Todo mundo começa a bater palmas, né? Começa a aplaudir. Compreenderam a ironia presente aqui nesse texto? Onde é que está a ironia aqui, pessoal? O público presente ali, né, os amigos da Suriá, aplaudem o urso para que ele não toque novamente. Isso significa o quê? Que o que ele realizou lá no segundo quadrinho, né, tocando a tumba, o som que ele tocou com a tumba não foi agradável. Como é que eu posso afirmar isso? Lá no segundo quadrinho, vocês estão vendo que as notas musicais, elas estão aí num formato um pouco estranho, certo? O desenho da nota musical já faz a inferência de que o som não é agradável. Ele não tocou bem, né? Ele fez um barulho ruim, né? Desagradável. E lá na fala da Suriá, quando ela diz, se alguém não aplaudir, ele toca de novo. Então, os colegas, querendo que o urso parasse de tocar, resolvem fazer o quê? Aplaudi-lo. Né? Então, aqui nós temos a presença da ironia, que vai ajudar a construir o humor dentro desse texto, certo? Então, dentro da prova Brasil, que vocês vão realizar, vocês vão encontrar diversos tipos de texto, onde vocês precisarão identificar os efeitos de ironia e de humor. E, geralmente, os textos que vão trabalhar bastante com isso são as tirinhas, os cartoons, as charges, as anedotas, como eu li agora há pouco, né? As piadas. São textos que trabalham com duplo sentido, trabalham com a ironia, né? E trabalham com a nossa questão de interpretação, a nossa compreensão. Inclusive, aqui nessa tirinha, é necessário que a gente relacione a imagem, né, o texto não verbal, com o texto verbal. Então, eles se complementam, né? O texto verbal e o texto não verbal, eles andam juntos. Então, eu preciso analisar essa relação entre essas duas linguagens, certo? Agora a gente vai trabalhar, né, dentro das questões que eu trouxe aqui para vocês, essa habilidade, tá bom? Para ver se a gente está conseguindo interpretar, né, e identificar esses efeitos de humor e também de ironia dentro de textos aqui diversos que eu trouxe para vocês. Então, na questão 1, leiam comigo. É uma piada, tá? Texto bem curto, bem fácil de entender, se a gente prestar bastante atenção. Então, diz assim, o médico perguntou ao homem, por que você tomou a medicação às 6 da manhã? Eu disse para você tomar às 9. O homem respondeu, doutor, era para ver se eu conseguia pegar as bactérias de surpresa. Muito boa, né? Então, vamos lá. Onde é que está o humor desse texto? Né? Em que fato, em que situação é que provoca o humor dentro do texto? Temos aqui 4 opções de resposta. Acredito que vocês já tiraram aí de letra a essa resposta. Façam os comentários aí, que eu vou estar observando, tá bom?
Então, nós temos, letra A, o médico receitar o remédio para o homem, é esse fato que traz humor para o texto? O homem querer pegar as bactérias de surpresa, letra C, o médico questionar o horário que o homem tomou o medicamento, ou letra D, o médico dizer para o homem tomar remédio às 9 da manhã. Qual seria a resposta correta? Letra B, né? O homem querer pegar as bactérias de surpresa. Né? Esse é o fato inusitado, né? Que causa um certo estranhamento e faz com que o leitor ache graça, encontre o humor dentro do texto, certo? Então, a resposta correta aí, letra B. Vamos seguindo. Questão de número 2. Na questão 2, o texto que nós temos, né? Ele junta aí linguagem verbal e linguagem não verbal. Observem aí comigo. O que está escrito diz assim: meu filho, um dia tudo isto será seu. Então, o que nós pressupomos nessa situação aqui? Nós temos o quê? O pai, né? E nós temos o filho aí ao lado do pai. E na frente deles dois, nós temos o quê? Um amontoado de lixo, certo? Observem ali vários objetos quebrados, né? Restos de coisa, né? Tudo jogado ali, formando aquele amontoado, certo? Vamos ver o que a questão está pedindo. O humor desse texto está no fato de que, letra A, a herança ser um monte de lixo. Letra B, o pai deixar uma herança para o filho. Letra C, o filho está feliz com a herança recebida. Letra D, o pai está preocupado com o futuro do filho. O que provoca um humor aqui no texto? Vamos olhar novamente aqui para a imagem, olhem para as expressões, né, dos personagens, para a frase que está sendo dita, né, para todo esse contexto para a gente poder interpretar. Então, onde é que está o humor dessa situação? Está no fato da herança ser um monte de lixo, né? Quando a gente fala de pais e filhos, a gente lembra de herança. O pai vai deixar algo para o filho, mas aí no texto o que o pai está deixando é o quê? Um amontoado de lixo, né? Um monte de lixo é a herança que ele está deixando para o filho, certo? Então o texto ele já faz o quê? Uma crítica à questão de como nós trabalhamos com o lixo, né? A questão do consumo exagerado, né? De objetos, né? A gente vai acumulando coisas, né? E às vezes nós nem precisamos, a gente vai consumindo de forma exagerada e isso tudo vai acabando se transformando em lixo. Então não deixa de ser também uma crítica presente aí nesse texto. Questão 3. Mais um texto aqui bem interessante, bem legal para a gente interpretar, né? Que diz assim, a legenda diz, todas as praias estão próprias para banho. Isso aqui é uma legenda, tá? Não é a fala de nenhum personagem. Esse texto da legenda, ele vem sempre dentro de retângulos, para fazer referência ao contexto que vai ser apresentado ali. Então, todas as praias estão próprias para o banho. Nós temos apenas um personagem aí dentro da situação, né? E ele diz assim, e eu acreditei. Vamos observar a cena, né? Ele está aí na praia, né? Tomando um banho no mar. E ao redor dele nós temos vários objetos que remetem que a praia não está limpa. É isso? Inclusive cocô, né? Tem um cocô aí na cabeça dele e tem outro aí do lado. Fora o pneu e outros objetos aí jogados na praia. Então, o que nós temos aqui na questão? O humor da charge. Essa charge, apesar dela falar de um tema sério, né, que é a questão da limpeza das praias, ela trata isso de maneira humorística. Então, uma característica da charge é fazer uma crítica de uma situação do nosso dia a dia, uma situação vivida por nós, mas trazendo um humor, fazendo a gente rir de algo presente no nosso dia a dia. E onde é que está o humor dessa charge? Letra A. Está no fato de a praia estar imprópria para banho?
Letra B, na quantidade de lixo jogado nas águas do mar. Letra C, na irritação do homem ao constatar que a praia estava suja. Ou letra D, no fato de o homem ter ido nadar em uma praia poluída. Observem, vou voltar. Observem a expressão, né, do personagem e observem a fala dita por ele, certo? Que vocês irão relacionar com a legenda que está lá na parte superior. Então, na legenda diz que todas as praias estão próprias para banho. Ele viu isso em algum lugar, uma placa, né? Ele leu que estava autorizado para banho. Ele foi lá banhar. Só que, quando ele chega lá para banhar, ele encontra toda essa sujeira. E ele diz, e eu acreditei. Então, considerando tudo isso que eu acabei de falar, a resposta correta vai estar na letra C. Na irritação do homem ao constatar que a praia estava suja. Então, as placas que dizem que a praia está própria para banho não eram verdadeiras, né? E aí a cena está mostrando a situação, certo? Mais uma questão aqui, que é a questão número 4. Nós temos uma piada na questão 4, certo? E vocês vão acompanhar aí comigo a leitura. São textos fáceis de entender, vocês estão observando, né? Mas que requer atenção e concentração para a gente conseguir compreender. Então, o texto diz assim: o idioma francês é o mais interessante e útil, dizia uma. A outra, qual nada, acho que é o idioma inglês. Uma outra, mas o que vem a ser idioma? Idioma quer dizer língua. É? Então, fiquem sabendo que eu gosto muito é de idioma de vaca com cebolas e batatas. Onde é que está o traço de humor desse texto, pessoal? Aí aqui o que acontece? Nessa questão, ele retirou, né, alguns trechos, colocou aí entre aspas, alguns trechos dessa piada que eu acabei de ler, e nós vamos ter que identificar em qual trecho nós temos a presença do humor. Letra A. O idioma francês é o mais interessante e útil. Letra B. Qual nada? Acho que é o idioma inglês. Letra C. Mas o que vem a ser idioma? E letra D. Então fiquem sabendo que eu gosto muito de idioma de vaca com cebolas e batatas. Então a resposta aqui, que traz o traço de humor, é a resposta D. Porque é uma resposta inusitada, né? Porque a personagem não sabia o que significava idioma. E aí, quando alguém diz é língua, idioma é a mesma coisa que língua. Ela interpretou língua no sentido literal aqui, né? Língua de vaca. E aí ela diz, então eu gosto de idioma de vaca com cebolas e batatas. Então a resposta correta será a letra D. Ainda dentro dessa habilidade, né, do descritor 16, nós temos aí a questão 5, tá? Mais um texto para a gente interpretar. A primeira mulher diz assim: trabalhar o tempo inteiro e tomar conta da casa está me levando à loucura. Depois do trabalho, cheguei em casa e lavei a roupa e a louça. Amanhã tenho de lavar o chão da cozinha e as janelas da frente. Segunda mulher. Então, e teu marido? Primeira mulher. Isso eu não faço de maneira alguma. Ele pode muito bem se lavar sozinho. Então, percebam aí, né, que é um diálogo, né, entre duas mulheres. A primeira está reclamando, né, de trabalhar fora e tomar conta da casa. E aí a segunda mulher pergunta, e teu marido? Só que ela faz a interpretação relacionada com a frase anterior, né, que ela havia dito, né? Amanhã tenho de lavar o chão e as janelas da frente. Aí a segunda mulher pergunta, e o teu marido? E ela entendeu que era para lavar o marido, né? E aí ela responde, isso eu não faço de maneira alguma. Ele pode muito bem se lavar sozinho. Então, eu já dei a dica aqui, né? Onde é que está o efeito de humor?
O modo diálogo acima, ele é gerado pelo fato de, letra A, as reclamações estarem contidas na fala da primeira mulher. É isso que está provocando o humor? São as reclamações? Letra B, a segunda mulher não ter compreendido a fala da primeira. Letra C, o questionamento e teu marido está incompleto. Ou a letra D, a mulher se negar a lavar o marido. O que provoca humor é a letra D, né? A resposta que a mulher deu, né? Que ele já pode muito bem se lavar sozinho, porque ela compreendeu a pergunta de forma errada, certo? Muito bem, agora vamos para o descritor 17. Nesse descritor 17, a gente vai trabalhar com esta habilidade, né, de identificar o sentido, o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Vocês já conhecem, né, os sinais de pontuação da língua portuguesa. Vocês precisam revisar a função de cada um desses sinais de pontuação, porque isso seria conteúdo para uma outra aula, né, falar de sinal de pontuação, de todos os sinais que nós temos, a função de cada um precisaria de 2, 3 aulas para falar sobre isso, tá? Então, nós estamos trabalhando voltados para as questões que vocês encontrarão na Prova Brasil, né? Mas é preciso que vocês reforcem e revisem esse conteúdo que vocês já viram, com certeza, ao longo do ensino fundamental, tá bom? Então, aqui, né, nós já sabemos que os sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e coesão do texto. Nós já falamos sobre coerência e coesão, né? Então, sem a pontuação, o texto perde a coerência e a coesão textual. Porque na fala nós temos a entonação. É a entonação que diz se é uma pergunta, se eu estou falando com raiva, se eu estou indignada, se eu estou querendo indicar surpresa, né? Na fala você consegue perceber isso. Na escrita, eu preciso do sinal de pontuação para entender qual é o sentido que o autor quis passar dentro daquela situação, tá? Então, eu não posso deixar de usar o sinal de pontuação de acordo com o sentido que eu quero transmitir. Além disso, os sinais de pontuação, eles também têm uma função em relação à questão estilística, o estilo do autor. Então, dentro da poesia ou de outros textos, ele pode utilizar o sinal de pontuação para reforçar um estilo e o sentido que ele está querendo transmitir para você naquele contexto, tá? Coloquei aqui, né, os sinais de pontuações que vocês irão encontrar e que vocês precisam saber as funções, para que serve cada um deles, né? O ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, as reticências, as aspas, os parênteses e o travessão, tá bom? Então, a minha dica de hoje é que vocês não se contentem apenas com essa aula, mas que vocês pesquisem, né? Consigam ir além, buscando aí exemplos, né, de situações onde nós iremos utilizar cada um desses sinais de pontuação, tá bom? Então, vamos seguindo aqui para as questões relacionadas à pontuação. É importante também dizer, né, que além do sentido que você vai estudar, das regrinhas gramaticais que você tem lá, quando é que você usa o ponto de exclamação, quando é que você usa o travessão, além disso, né, nós sabemos que os sentidos vão mudando conforme a situação apresentada lá dentro do texto. Então, por isso que entender o texto é fundamental para que você compreenda para que serve aquele sinal de pontuação, tá bom? Então, vamos lá. O texto que nós temos aqui diz assim: Pico da Neblina, Monte Pascoal, Dedo de Deus, Pico das Agulhas Negras. São muitos os nomes das montanhas. Estas que citamos são apenas uma amostra das mais famosas que estão espalhadas pelo Brasil. Os nomes dados aos elementos da paisagem tinham função semelhante à de um mapa.
serviam para indicar rotas de caça, de água, de tipos de alimentos ou mesmo de abrigos referentes aos lugares por onde precisariam tornar a passar. O que a questão vai nos pedir? Na primeira linha do texto, as reticências, né, que são esses 3 pontinhos que vocês já conhecem, né? Elas foram usadas para quê? Nós sabemos que as reticências, elas têm várias funções, né? Nós podemos utilizar a reticência para suprimir uma ideia, para interromper um pensamento, ou para dar uma ideia de continuidade, né, de algo que não foi completo, né, que não foi concluído, né, quero dizer que ainda tem mais informações a serem ditas. Então, aqui eu tenho, para que foram usadas as reticências? Vamos voltar lá no texto para a gente compreender. O texto inicia com nomes de montanhas, né? Pico da Neblina, Monte Pascoal, Dedo de Deus, Pico das Agulhas Negras. E depois de Agulhas Negras vem reticências. Significa o quê, pessoal, essas reticências? Qual foi a intenção do autor, né, Antônio Paulo Faria, ao colocar as reticências aí nessa primeira frase? Vamos voltar para a pergunta. Citar uma montanha que é a mais famosa de todas. Letra B. Destacar algumas montanhas que o autor prefere. Letra C. Indicar que há outras montanhas além daquelas citadas. Ou letra D. Iniciar uma explicação ao leitor sobre as montanhas. O que vocês acham? Façam um comentário de vocês aí. Vamos observar aí qual será a resposta. Letra C, né? Acertaram? Indicar que há outras montanhas além daquelas citadas, né? Ele está fazendo aqui uma enumeração, né, com o nome de várias montanhas conhecidas. Como não daria para ele colocar todos os nomes, ele faz aí o uso das reticências, né, para indicar que existem muitas outras montanhas além das que foram citadas, certo? Então, o sentido da reticência é exatamente esse. Letra C, indicar que há outras montanhas além das que foram citadas. 7ª questão, mais um texto do Carlos Drummond de Andrade. Furto de flor, certo? Acompanhe comigo. Vamos ver agora qual é a pontuação que ele está querendo que a gente interprete, porque cada texto vai trabalhar com uma pontuação diferente. Então, ele pode perguntar para você qual é o efeito do ponto de exclamação, qual é o efeito do ponto de interrogação, das reticências, do travessão, das aspas e assim por diante. O texto diz assim: furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem. Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la no jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a vi morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim, onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia sua! Vi jogar lixo de sua casa neste jardim? O uso do ponto de exclamação no trecho. Que ideia a sua! Vi jogar lixo de sua casa neste jardim? Sugere que o porteiro, né? Quem fala essa frase é o porteiro. Observem que nós temos a presença do travessão. Travessão ele pode ser utilizado
para indicar a fala de um personagem dentro do texto, ou seja, o discurso direto, certo? Mas vocês observam que o texto ele está sendo narrado em primeira pessoa. Quem conta a história é o próprio personagem principal dela. Então, quando ele diz, furtei uma flor daquele jardim, passeia para o vaso, né? O próprio narrador é o personagem. E no final entra a presença de um novo personagem, que é o porteiro. E ele tem uma fala dentro do texto, que é essa daí, né? Com o travessão. Que ideia sua, vir jogar lixo de sua casa neste jardim? Quando o porteiro diz isso, né? Vocês observam que a frase ela vem acompanhada de um ponto de exclamação. Para que serve o ponto de exclamação? Para expressar o quê? Uma emoção, né? Nós utilizamos o ponto de exclamação quando nós queremos dar uma maior expressividade para aquela frase, certo? Então, para indicar, eu posso estar indicando raiva, posso estar indicando surpresa, posso estar indicando alegria. O ponto de exclamação, ele apresenta diversos sentidos. Tudo vai depender, né, do contexto em que ele foi utilizado. Então, na frase que o porteiro fala, significa que ele ficou intimidado com a atitude do narrador, que ele ficou preocupado com a atitude do narrador, amedrontado porque o homem jogou lixo no jardim, ou ele ficou indignado com o fato do narrador jogar flor no jardim. Ficou fácil, né? Depois do entendimento do texto, nós vamos observar que ele ficou indignado. Então, o ponto de exclamação é para representar a indignação do porteiro com a atitude do narrador, certo? Resposta correta é a letra D. Parabéns para quem acertou. Creio que vocês acertaram. Continuando, mais uma questão de número 8, tá? Tem mais uma para a gente finalizar. Então, aqui nós temos o título Tintura Milionária. A apresentadora Angélica recebeu uma proposta de 1,5 milhões de reais de uma gigante de tinturas para cabelos para pintar de ruivo suas louras melenas. Não topou. Não porque se importe de ficar ruiva, mas é que achou pouco. Observem, né? Aí nesse trecho, a presença do travessão. Nós temos aí, depois de ruiva, a presença do travessão e nós temos um comentário lá na frente. Mas é que achou pouco. Nós costumamos entender que o travessão, ele só é utilizado para indicar fala de personagem, que eu falei agora há pouco no texto anterior, né? No texto anterior, o travessão estava sendo utilizado para indicar a fala do porteiro, mas não é o caso desse texto aqui. O travessão aqui não está representando diretamente a fala da Angélica. E para que então que ele serve? Vamos ver o que a questão está pedindo. O travessão ele foi usado no texto para quê? Letra A, para comentar a quantia que seria paga. Letra B, para destacar a opinião do autor. Para explicar a cor da tintura ou para iniciar a fala da apresentadora. O que vocês acham? Vou voltar lá para vocês observarem. Ele diz, né, que a apresentadora Angélica recebeu essa proposta e ela não topou. Aí ele mesmo vai explicar por que ela não topou. Qual foi a justificativa? Não porque se importe de ficar ruiva. Aí ele coloca um travessão e comenta lá na frente, mas é que achou pouco. Aqui, o autor ele está reproduzindo a fala da apresentadora, né? Ele pegou esse depoimento dela de algum lugar, mas ele fez uma interpretação da fala dela, no caso, né? Então, esse travessão dentro do texto, ele está sendo utilizado para destacar a opinião do autor. Ele faz aí uma crítica, né? Ao valor que ela tinha recebido na proposta, mas ela não aceitou porque achou pouco. Então, ele inclui o travessão
para fazer a crítica e apresentar a opinião dele em relação à opinião da Angélica, né? Que é a personagem que está sendo trabalhada aí no texto. Questão de número 9, né? Temos a tirinha aí da Mafalda. São 4 quadrinhos. No primeiro, ela diz assim, acompanhe a leitura comigo. Vamos ver este novo livro de histórias. Num país distante, vivia um ogro que comia crianças. Droga! Sempre comem a gente. Até quando vamos ser os frangos da literatura? A questão aqui, pessoal, quer saber sobre o uso também do ponto de exclamação. Né? Como eu disse para vocês, o ponto de exclamação ele serve para dar expressividade. Cada situação pode indicar um sentimento diferente, de alegria, de raiva, de surpresa, de indignação, né? E por aí vai. O uso do ponto de exclamação no terceiro quadrinho, quando ela grita droga, observem aí, né, que a palavra droga está em caixa alta, né, todas as letras maiúsculas, e vem acompanhada desse ponto de exclamação. Para indicar o quê? Vamos ver aí. Indignação, decepção, impaciência ou inquietação? Como é que a Mafalda se sente aí na situação? Observem lá, ó, no primeiro quadrinho, ela pensa, né? É um balão de pensamento. Vamos ver este novo livro de histórias. Ela começa a ler, né, o livro, e lá na história diz que um ogro comia crianças. E aí ela fica, olha, observem aí as expressões do rosto da Mafalda, né? Os olhos, a boca, né? E o que ela vai dizer aí no balãozinho. Então, isso vai nos ajudar a entender, né, que a Mafalda ela está indignada, porque todas as histórias que ela lê, né, as crianças são vítimas, né, de alguma coisa. Então, ela diz aí, até quando vamos ser os frangos da literatura? Então, nessa frase, ela está demonstrando a sua indignação. Letra A, resposta correta, tá bom? Muito bem, então encerramos por hoje, né? Tentei colocar poucas questões para que não se tornasse tão cansativo. Nós vamos estar fazendo revisão nas próximas aulas, né? Quando a gente concluir essas habilidades, a gente vai voltar às questões que a gente já trabalhou, né? Com o mesmo conteúdo, para que vocês possam desenvolver melhor, né? E aprender um pouquinho mais, certo? E para a gente encerrar, nós vamos ter o sorteio, né, referente aos alunos que participaram na última aula. Semana passada não tivemos, né, porque foi sábado letivo, mas no sábado anterior a gente teve aula, então essa frequência referente aos alunos que estiveram participando. Vamos ver quem são os sorteados de hoje. Olha, 2 alunos da mesma escola, né? Governador Ache, 2 alunos da escola Governador Ache, 2 alunas, né, na verdade. Jéssica Vale da Conceição e Vitória Gabriele de Moraes, certo? Parabéns, meninas, continuem participando das aulas, continuem estudando, certo? E vocês que ainda não registraram a frequência, tá aberto aí o link, tá? Para que vocês possam registrar. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Foco nos estudos e até a próxima aula. Bom dia a todos, dando sequência à aula de matemática, anos finais, do projeto Aprender Mais Codó. Na aula de hoje, 9 de outubro de 2021, analisaremos, dentro da matriz de referência de matemática, o tema 1, que trata-se de espaço e forma. Disposto nos seguintes descritores. O descritor 5, que é reconhecer a conservação ou modificação de medida dos lados do perímetro, da área, em ampliação e ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. Vale destacarmos, né, a utilização dessas malhas, que tem como base a formação de quadros, né, dispostos em linhas e colunas,
que pela própria característica desta forma geométrica, mais precisamente de um quadrado, que é um dos tipos de quadriláteros, largura igual a comprimento. Então, pela própria verificação destas dimensões, nós podemos, então, tomá-las como parâmetro e, a partir dali, ou ampliar, né, pela própria observação, pela própria caracterização do termo ampliação, que é um aumento, né, simbolizado pela operação de adição, ou redução, que é simbolizada pela operação de subtração, ou, se for o caso, conservar ou modificar, dependendo desta figura poligonal ou da sua própria medida dos lados. Bom, lembrando que este lado nada mais é do que a composição, né, de dois pontos, onde nós temos ali uma medida, ponto inicial e ponto final, e ali a sua própria característica unidimensional, que é um comprimento. Esse comprimento, com a sua devida unidade de medida, na qual também já foi verificado, né, em aulas anteriores. Tá bom? O perímetro, que trata-se desta verificação externa, né, da figura, o cálculo, ele envolve todos esses lados, tendo em vista que cada lado é formado por um segmento e que, a partir desta quantidade de lados, é que há a determinação da própria figura poligonal. Né? Por exemplo, pelos postulados de Euclides, por um ponto passam infinitas retas, por 2 pontos passa uma única reta. E para ser formado a primeira figura poligonal, nós temos que ter ali 3 pontos não alinhados, que é exatamente o triângulo. Este triângulo que é base para a construção de todas as outras figuras, né, pela própria tabela de classificação. Então, à medida que eu avanço essa quantidade de lados, essa quantidade de ângulos, eu vou tendo novas figuras poligonais, tá bom? Garantindo, assim, esta verificação do próprio polígono. Então, nós temos aqui a seguinte questão. Né? Tem uma figura que está analisada, desenhada dentro da própria malha quadriculada, né? Então, geralmente, estas malhas que podem ser adquiridas em folhas A4, folhas impressas, ou tem aplicativos que utilizam como plano de fundo essas próprias malhas, já que as mesmas servem até mesmo para construir, né, figuras poligonais, desenhos geométricos em si. Tá bom? Então, é importante que você reconheça que, independentemente de aqui ter um valor, já que cada quadradinho deste pode ser utilizado como uma unidade de medida, e a partir dali você fazer a verificação desta largura e deste comprimento. Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma das dimensões, que é exatamente 6 unidades de medidas de comprimento. Né? Então, posso garantir que isso aqui são 6 unidades pela própria verificação do polígono aqui em questão, né? Que é o quadrilátero, mais precisamente um retângulo. E a outra dimensão, que pela conferência dos quadradinhos, ó, são 4 unidades. Então, eu já tenho aqui uma dimensão, né? Nós já temos a própria dimensão padrão desta figura poligonal. E aí a questão pede para a gente assim, para que o perímetro do retângulo, né, seja reduzido à metade, e aí ela utilizou aqui o perímetro, não esqueçamos que é a soma de todos os lados. Para que este perímetro seja reduzido à metade, a medida de cada lado deverá ser. Então, olha só, a expressãozinha reduzido, né, trata-se de uma diminuição, e a metade, que pela própria verificação, nós sabemos que é representado na sua forma fracionária por 1/2. Então, é como se eu pegasse aqui, né, esta dimensão e dividisse por 2. Ou a outra dimensão e dividisse também por 2, reduzindo, assim,
esta figura poligonal. Então, tendo como análise estes termos e a própria utilização da malha quadriculada, nós podemos garantir que a medida de cada lado, para que seja, né, reduzido à metade, ela não vai poder ser multiplicada por 2. Né? Pela própria característica, uma das operações matemáticas básicas é exatamente a adição, subtração, multiplicação e a própria divisão. O que nós verificamos? À medida que eu multiplico, eu estou aumentando. Assim como à medida que eu divido, eu estou o quê? Diminuindo. Então, há uma correlação matemática aqui quando nós utilizamos termos matemáticos, né? Como, por exemplo, aqui o adjetivo reduzido. Então, pela própria verificação das alternativas, eu descarto, né? Porque eu não posso multiplicar, já que eu quero reduzir a metade. Aumentar em 2 unidades, também você já descarta, né? É necessário também essa verificação desses termos. Dividida por 3, também descarta, né? Uma questão como essa, em prova Brasil, você vai aqui de imediato, né, no gabarito item A, né? Que é dividida por 2, para que essa medida de cada lado possa ser reduzido aqui à metade. Então, a questão nem pediu para você esse perímetro, né? Ou, se for o caso, em uma outra situação, cálculo de área. Mas ela pediu para você a verificação, né, destes termos. E aí vale a gente sempre lembrar, né, na questão da ampliação, da redução, na conservação ou na própria modificação, utilizando estes quadradinhos. Tá bom? Então, nós temos também uma outra aplicação, que é na malha quadriculada, né, que está aqui desenhada abaixo. Todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho. A questão até reforça, né? Tem o mesmo tamanho. E a parte colorida de cinza representa o jardim da casa de Luísa. Então, até aqui, nós temos uma afirmação e a própria correlação com a figura. O que eu já posso até ir adiantando numa questão como esta aí, em uma avaliação externa, na própria conferência, porque a questão diz, ó, que todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho. Então, eu vou considerar, né, a parte aqui cinza, que é a parte do jardim, e vou logo verificando, antes de passar para o comando. Olha só, eu tenho 3, 6, 9, né? 9 unidades de comprimento. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4, e também já posso verificar aqui 4 unidades como uma outra dimensão. Então, interpretada a questão, vamos passar para o comando. Nessa área, e aí é importante que você sempre verifique estes termos geométricos, né, como o próprio perímetro, verificado, né, em uma outra aula, em um outro descritor, onde nós exploramos isso aqui muito bem, né? Trata-se da soma de todos esses lados, e a própria área, né? Que nesse caso aqui, nós já podemos observar que é um tipo de quadrilátero. Então, nós já podemos aqui estar envolvendo o produto, né, entre essa largura e esse comprimento. Isso aqui é uma fórmula padrão. De certo que Luísa quer construir uma quadra de esportes com o dobro das dimensões desse jardim, né? E aí, ainda há pouco, nós reduzimos. Então, nós observamos que ali tinha um número par. Dá para nós dividirmos tranquilamente e ali ter um número inteiro. Porém, aqui, nós já temos a verificação de um número ímpar, né? Como as malhas, cada quadradinho deste está utilizado como padrão, se nós particionarmos ele, e aí eu vou precisar aqui, se for o caso, de uma régua para fazer esta verificação bem na metade. Caso contrário, né, poderá dar erro, tendo em vista que, se fosse o caso aqui para reduzir, nós já podemos observar que não daria partes iguais, né? Nós teríamos aqui partes decimais ou partes
envolvendo números aí com vírgulas, né, comumente retratado dentro de um cálculo. Porém, a questão, ela já utiliza uma outra abordagem, né? A Luísa, ela quer construir uma quadra de esportes com o dobro das dimensões desse jardim, né? Então, nesse caso, se era 9, esta quadra de esportes, ela vai passar a ter o quê? 18, né? Com uma destas unidades de medidas. E a outra vai passar a ser o quê? O dobro dela. 4 vezes 2, 8. Né? Então, a outra dimensão passará a ser o quê? 8. Então, para representar essa quadra, quantos quadradinhos ela utilizará? Então, se você observar pela própria figura, e para você também ganhar tempo numa questão desta aí avaliação, se você for fazer esse dobro de quadradinhos e conferir a quantidade de cada um, você poderá perder tempo, sendo que você tem as fórmulas para o cálculo de área a seu favor, né? A questão disponibiliza algo como base, que é a unidade de medida do jardim. E que esta quadra que ela vai, né, construir vai ter o dobro destas dimensões. Então, para você detectar esta quantidade de quadradinho, que é exatamente a região interna desta quadra, basta você fazer aqui o produto entre eles, né? Entre 18 vezes 4, aqui. Aliás, 18 vezes 8, né? Que é o dobro da outra dimensão. Organizando isso aqui, nós vamos ficar com 18 vezes 8, 8 vezes 8, 64, né? 4 e vai, 6, e 8 com 6, que foi 14, né? Totalizando como área desta figura, ou quantidade de quadradinhos, o item C. Tá bom? O outro descritor, né, que é o descritor 6, também a ser trabalhado na aula de hoje, tem como objetivo reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos. Pessoal, não esqueçamos da própria definição de ângulo, né, que é formado por uma origem e duas semirretas, né? Então, dentro desta composição aqui geométrica, nós temos o que nós chamamos de inclinação ou ângulo, geralmente representado por letras gregas. Então, a partir da movimentação destas duas semirretas, nós podemos ter ali, né, mudanças de direções ou giros, já que é como se eu tivesse uma circunferência, a organização de uma circunferência, onde por um ponto, né, a qualquer parte desta borda é o mesmo valor, que é o que a gente chama de raio. Se nós pegarmos um compasso e desenharmos ou confeccionarmos aí numa folha A4, aqui, né, mantendo sempre o mesmo valor deste raio, nós formamos ali o círculo, né, ou a própria circunferência. Então, geralmente, o transferidor, né, que é o que a gente geralmente vê nos kits, quando nós compramos de geometria, eu posso ter ele como a metade, que é exatamente 180 graus, e posso ter ele no formato de uma circunferência, que é 360 graus. Então, é o que chamamos em matemática de ciclo, né? Dentro desse ciclo, há uma verificação de 0 até 360, fechando ali o valor desta circunferência. Então, esse giro, geralmente, ele chega até 360 graus, que mais à frente nós vamos verificar que é base para a própria verificação da trigonometria, né, do cálculo das relações trigonométricas em qualquer triângulo. O próprio ciclo trigonométrico facilita esta identificação desses ângulos. Então, esses ângulos retos são os ângulos ditos de 90 graus. É como se eu particionasse esta circunferência, que é 360 graus,
em 4 partes. Ó. Então, eu vou ter 4 partes de 90 graus. Então, cada ângulo reto, pela própria verificação na figura geométrica, ela tem essa característica aqui, ó, que é exatamente a formação do ângulo perpendicular, né? Esse ângulo que, por ser reto, tem essa verificação numérica, que é 90, e o símbolo aqui, né, referenciando o grau, tá bom? Então, nós vamos agora aplicar e verificar, né, dentro da própria matemática ou em outras áreas, esta verificação desses ângulos retos e não retos. Esses não retos poderá ser o quê? Maior que 90 graus ou menor que 90 graus, se for o caso dos ângulos ditos agudos ou ângulos obtusos, que vão dentro dessa classificação entre 0 e 180 graus, tá bom? Então, consideremos aqui, né? Para chegar à escola, Carlos realiza algumas mudanças de direção, como mostra a figura a seguir. Então, está aqui, né? Cada ponto representado aqui por letras de forma, como própria notação, né, geométrica, e à medida que ele vai avançando pela própria seta, ele vai tendo novas direções, né? Consequentemente, formando novos ângulos. Então, está aqui, né? Ele vai de A até H, que é exatamente o ponto final, que é a escola, né? E aí a questão solicita para a gente o seguinte: as mudanças de direção que formam ângulos retos estão representadas nos vértices. Então, aqui, numa questão como essa, bem simples, basta você recordar o que são ângulos retos, né? Que são sempre compostos, né? Formados por 90 graus, e o que são vértices, que é estes pontos aqui. Então, automaticamente, por mais que não haja o símbolo, porque geralmente o próprio símbolo, né, perpendicular, de imediato, mesmo que não haja essa especificação numérica, você já observa que ali tem esse ângulo, né, de 90 graus, que é o dito ângulo reto. Mas nesta questão não tem. Então, você precisa, né, relembrar que o ângulo reto, ele é equivalente a 90 graus. Então, está no B e G? B e G. Cuidado, o G, né, forma um ângulo reto, mas o B não. O item B, D e F. D e F, descarta. O item C, B e E, muito cuidado também, que o E é um deles, mas o B não forma. Então, aqui, né, nessa questão, você fica com o gabarito correto com o item D, né, que são exatamente os vértices E e G. Observemos também aqui esta outra situação. Luciana chegou à escola às 4 horas, conforme indica o desenho do relógio abaixo. Então, o relógio, como nós sabemos, geralmente o relógio analógico, ele vai no sentido horário, né? Vai de 1 a 12, fechando ali 60, né, minutos a cada hora. Nesse caso aqui, a questão pede para a gente a verificação da medida do ângulo entre esses dois ponteiros. De certo que pela própria definição, a origem, né, que é o centro, e a formação dessas duas semirretas. Então, o que nós acabamos de comentar? Este círculo, pela própria, se nós pegarmos uma folha A4 e nós recortarmos em 4 partes e pegarmos as suas bordas superior, inferior, esquerda e direita e unirmos no centro, após esse recorte, nós vamos formar ali uma circunferência, né? Então, é como se aqui eu visualizasse estas 4 partes, que é exatamente o que nós vamos ver mais à frente,
o próprio plano cartesiano, que é a interseção entre duas semirretas. Só que nesse momento nós estamos apenas reconhecendo esses ângulos, tá bom? Então, se pela própria análise e identificação do ângulo reto, dentro dessa circunferência nós temos os 360 graus, o que nós podemos observar? Que cada traço desse aqui é uma composição de 30 graus, né? 30, 60 e 90. Então, eu preciso verificar a inclinação deste ponteiro aqui, que foi exatamente o momento que Luciana chegou à escola. Né? Tá aqui, ó, 4 horas, pela própria verificação. Então, qual é a medida do ângulo entre esses dois ponteiros? Então, basta eu pegar aqui, ó, 90, né? É a primeira verificação. E nós temos mais uma inclinação aqui, ó, que é 30 graus. Se nós somarmos a medida desse ângulo entre os dois ponteiros, é o quê? Gabarito item C, 120 graus. Tá bom? Então, as setas, basicamente, elas sinalizam, elas indicam esta direção. E ali, formando automaticamente a sua própria inclinação, a própria verificação da medida destes ângulos, tá bom? Lembrando que aqui a gente, dentro do relógio, o sentido é horário. Porém, a verificação dentro do ciclo trigonométrico é anti-horário. Né? Então, nós começamos aqui, 0 graus, e nós fechamos, né, 180 graus, formando ali a metade dessa circunferência, e a cada 90, 180 com 90, aqui 270 graus. E aí vocês vão entender mais à frente a importância deste reconhecimento dos ângulos dentro destas figuras poligonais, tá bom? Fechando aqui 360 graus, tá? Então, a inclinação entre esses dois ponteiros é 120 graus. O outro descritor, que também trata-se, né, cujo objetivo é reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são semelhantes. Então, geralmente, elas são consideradas em segundo plano quando se trata de figuras semelhantes. Mas esses tipos, né, de transformação, elas são muito utilizadas, né? Porque, geralmente, por mais que amplia-se ou reduz essa figura poligonal, nós temos ali a manutenção da própria forma geométrica e do próprio ângulo, né, verificado. Até porque nós sabemos que a soma dos ângulos internos, por exemplo, do triângulo e do quadrilátero, que são os mais utilizados, eles são tomados como padrão dentro de algumas verificação dessas principais figuras poligonais. Tá bom? Então, aqui, nós destacamos a questão aqui homotética, né, que há a manutenção, tá? Não esqueçamos, da forma. Geralmente elas são consideradas, são deixadas em segundo plano, mas trata-se de figuras semelhantes, né? Há uma manutenção, tá bom? É importante essa verificação aqui, tá? Manutenção, ou seja, uma conservação pela própria matemática, da forma e dos ângulos, né? Já que nós sabemos que a primeira figura poligonal é o triângulo e que a soma dos ângulos internos destes sempre é equivalente a 180 graus. Então, nós vamos reconhecer essas figuras construídas com essas transformações e identificar propriedades, né, ou medidas que se modificam ou não se alteram. Para isso, vamos confirmar aqui na própria questão. Então, nós temos aqui o triângulo ABC, né? Obtém-se um novo triângulo, A', B', C', onde nós podemos observar
que aqui é um exemplo dessa transformação homotética. Né? De certo que a forma ela é mantida e os ângulos também, porque isso aqui não deixou de ser um triângulo. Mas o que a gente pode perceber? Que os lados se modificam. As medidas desses lados se modificam. Né? E aqui, na própria situação problema, nós temos que cada lado é o dobro do seu correspondente. Ó. Cada lado é o dobro do seu correspondente. Então, a linha C' é o dobro de AC. Né? Isso vale para o próprio teorema de Thales, na qual nós vamos verificar que esses segmentos eles podem ser proporcionais, independentemente dos tamanhos, P, M ou G. Isso serve para a própria confecção, até mesmo, né, de camisas, da própria bandeira, né, do Brasil, e dentre outras situações, quando se trata de figuras semelhantes, que ali há a aplicação dos segmentos proporcionais. E a questão pede para a gente o seguinte: em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida são as áreas, os perímetros. Não, nós acabamos de observar que os lados se modificam, tanto que aqui na questão ele é o dobro do seu correspondente em ABC. Né? Então, restando aqui para a gente somente, como própria definição dessa transformação homotética, os ângulos. Né? Lembrando que essa classificação, que é a soma dos ângulos internos, é equivalente a 180 graus. Esse ângulo não vai deixar, independentemente da medida do lado, ele não vai ser maior que isto. Bom, nós temos também aqui, né, uma outra situação. A professora desenhou um triângulo, como no quadro ao lado, e em seguida fez a seguinte pergunta: se eu ampliar esse triângulo 3 vezes, como ficarão as medidas de seus lados e de seus ângulos? Aí nós temos aqui algumas respostas. O Fernando disse: os lados terão 3 centímetros a mais, né, que cada um, já os ângulos serão os mesmos. Olha só. Ela vai ampliar esse triângulo 3 vezes. Né? Bom, se eu ampliar esse triângulo 3 vezes, então já vale a observação aqui. Né? Não é 3 centímetros a mais. Os ângulos permanecerão os mesmos pela própria definição dessa transformação. Tem que lembrar. Ângulos e a forma. Aqui, no caso, nós temos o quê? Um triângulo. Então, a forma triangular e os próprios ângulos não se modificarão, mas os lados, por definição, poderão, né, ou ampliar ou reduzir. Nesse caso, o que Fernando, de certa forma, aqui se equivocou é que ele coloca 3 centímetros a mais. E esse triângulo vai ser ampliado 3 vezes. Então, já guardemos aí esta hipótese. Gisele, ela diz que os lados e os ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3. Né? Ela se equivocou aqui, ó, os ângulos. Né? Não se modifica dentro desta transformação homotética. Marina, ela diz que as medidas dos lados, ó, a medida dos lados eu multiplico por 3 e as medidas dos ângulos eu mantenho as mesmas. Então, é uma possível situação aqui, né, verdadeira. Vamos para o Roberto. Ele diz que a medida da base será a mesma. Então, já descarto logo, né? Se eu vou ampliar, todas as formas precisarão, todos os lados precisarão ser ou ampliados ou reduzidos. Eu não posso alterar somente uma. Nesse caso, o Roberto, ele diz que nós vamos permanecer, né, com os mesmos 5 centímetros aqui na base, e que nós vamos multiplicar só os outros 2 por 3. Está errado. Tá errado. Então, qual dos alunos acertou a pergunta da professora? Então, nós só temos aqui, como gabarito oficial, o item C. Né? A Marina é que acertou, né, esse questionamento aí feito pela professora. Tá bom?
E como conclusão da nossa aula de hoje, nós temos o descritor 8, né, que já é resolver problemas utilizando a propriedade dos polígonos. E aqui vale destacar o verbo. Ainda há pouco nós só estávamos reconhecendo, né, tanto essas figuras poligonais, essa própria malha quadriculada utilizada como suporte dentro da confecção desses desenhos, a própria verificação dos ângulos, a própria verificação dessas figuras semelhantes. Agora nós vamos resolver problemas utilizando a propriedade dos polígonos, né, mais precisamente a soma de seus ângulos internos, que aí a gente pode aqui organizar como sigla, né, ou com própria notação algébrica, o SI, na qual nós temos a sua própria fórmula específica, tá? Para calcular a soma dos ângulos internos de uma figura poligonal, eu utilizo, né, a fórmula n-2 vezes 180 graus, né? É um dos conteúdos apresentados no 8º ano. E aí vocês sabem que os 180 graus aqui é porque nós utilizamos a soma dos ângulos internos de um triângulo como padrão, né? Como, por exemplo, aqui, se nós pegarmos a soma dos ângulos internos do próprio triângulo, esse n, ele é 3, né? Já que é o número de lados. Se esse n é 3, o que eu posso organizar aqui? É que a soma dos ângulos internos, de fato, 3 menos 2 é 1. 1 vezes 180 é o próprio 180 graus. Então, pela própria representação algébrica, nós temos como padrão, para esse cálculo da soma dos ângulos internos, esta fórmula aqui matemática. Assim como para o cálculo do número de diagonais, onde nós sabemos também que a única figura, por isso que eu, desde o início, eu estou comentando que ela é base para esta análise, né, para a própria formação da primeira figura poligonal e base para nós detectarmos essas principais propriedades dos polígonos. Por exemplo, o triângulo é a única figura poligonal que não tem diagonal. Porque o que é uma diagonal? É essa quantidade de retas que eu consigo traçar dentro da figura. Se esse triângulo ele é formado por 3 pontos não alinhados, consequentemente, para traçar essa diagonal, eu preciso unir, né, na região interna da figura entre um vértice e outro. E se eu for fazer isso dentro de um triângulo, vai coincidir com os seus lados, né? Suponhamos aqui, né, A, B, C. Então, se eu for pegar aqui, ó, do vértice A até o outro vértice, o que vai acontecer? Ó, vai coincidir. Diferente, né, diferente de um quadrilátero. E se eu observar, consequentemente, por ser formado por 4 vértices, por 4 lados, por 4 ângulos, ele é um quadrilátero, né, pela tabela de classificação de polígonos. Então, eu consigo traçar, ó, de um vértice a outro dentro da região interna. Isso aqui é o que a gente chama de D, né, que é uma das diagonais desse quadrilátero. Então, o quadrilátero ele tem 2 diagonais. Só que o que acontece? Do triângulo eu consigo já de imediato perceber que esse D ele é 0. Do quadrilátero é 2. Mas à medida que eu vou aumentando esta quantidade de pontos, de lados, eu vou tendo novas figuras, como, por exemplo, o próprio hexágono. Ele já passa a ter uma quantidade maior, porque elas são diretamente proporcionais, de segmentos de retas traçadas dentro da figura, que é o que a gente chama de diagonais. Então, para evitar isto, a gente, né, nós temos uma fórmula para o cálculo desse número de diagonais, que é exatamente n menos 3 dividido por 2. E aí nós podemos até confirmar aqui, ó. Se eu pegar o triângulo, o que acontece? Ele tem 3 lados. 3 menos 3, 0. Então, de fato, esse D, que é o cálculo do número de diagonais para o triângulo, ele é equivalente a 0. Porque 3 menos 3 é 0. E o 0, ele anula, né, toda a expressão
garantindo aqui esta expressão. E base para o cálculo de todos os outros polígonos. Tá bom? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos precisar dessas fórmulas. Elas estão especificadas ao longo de todo um capítulo aí, né, que com certeza os professores de vocês, lá no 8º ano, já repassou detalhadamente estas expressões. Tá bom? Hoje nós vamos reforçar, revisar dentro aqui do descritor 8. Então, nós temos aqui um pentágono. Pela própria tabela de classificação, a gente já sabe que esse N, ele vai ser igual a quê? Assim. Isso é importantíssimo. Representado abaixo, né? De certo que ele é regular. Isso aqui também é importante, né? Porque nós estamos trabalhando com os polígonos regulares, onde os lados e esses ângulos, eles são iguais. Os polígonos irregulares, há esta variabilidade, o que não permite nós aplicarmos essas expressões, podendo comprometer o resultado final. Isso dentro, futuramente, quando vocês estiverem aí, né, na área de formação, dentro da própria engenharia, na própria construção civil, isso dá faz uma diferença gritante no sentido da própria verificação da área, do terreno, quando esse polígono é irregular, porque as fórmulas variam, tá bom? Lembrando que no nível que vocês estão, nós estamos trabalhando com os polígonos regulares. Então, nós temos aqui o pentágono, só que a questão pede para a gente o valor de x. De imediato, eu já sei que ele se trata de um ângulo externo, ele é um AE. Mas nós sabemos, a questão não disponibiliza a soma desses ângulos internos, mas eu lembro, né, essa expressão ela tem que ficar, tá? Ela tem que ser memorizada. Ela é N menos 2 vezes 180. Com isso, nós podemos organizar a soma desses ângulos internos. Por quê? Porque eu vou precisar do ângulo interno. E o que é o ângulo interno? Ele é a soma desses ângulos dividido por esta quantidade de lados. Então, quem é o SI para o pentágono? Basta substituir aqui. Esse N, ele vai ser 5. Organizando a expressãozinha aqui numérica, tá? Não esquecer da ordem de prioridade, para não perder, porque, de certa forma, aqui você já está resolvendo o problema. Então, você vai chegar a um valor ao final. Né? Então, aqui nós temos 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, que aí você precisa fazer o cálculo aqui rapidinho. 180 graus vezes 3, né? Pela própria confirmação aqui de dados. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, né? 4 e vai 2. 3 com 2, que foi 5. Então, a soma dos ângulos internos deste polígono aqui regular, que é o pentágono, nós confirmamos aqui que é 540 graus. Então, nós vamos guardar essa informação aqui. De certo que eu preciso do ângulo externo. O AI, pela própria identificação das propriedades, né, destes polígonos, nós temos que ele é 540, que é a soma dos ângulos internos do pentágono, dividido por N, que é esta quantidade de lados, que é exatamente 5. Então, se eu fizer essa divisão aqui, 540 por 5, eu vou obter 108 graus. Esta é a soma, né? Este é o valor de cada ângulo deste polígono aqui regular, mais precisamente do pentágono. Pessoal, cuidado, que o gabarito está aqui, ó. Então, você lembrou da fórmula, você calculou, tem como gabarito 108,
Só que a questão está pedindo o valor do ângulo X. E aí nós já colocamos a observação no início, que é ângulo externo. Então, o que eu observo? Pela própria detecção, porque nesse momento é importante você lembrar da fórmula para não ter que decorar a soma dos ângulos internos desses principais polígonos. Né? Com a expressãozinha aqui, n menos 2 vezes 180, a gente já obtém de imediato. Então, por ele ser regular, todos eles deverão ser equivalentes a 108 graus, já que todos os ângulos internos são iguais. Então, o que nós verificamos ainda há pouco no ciclo, dentro dessa própria circunferência? Que os ângulos externos, eles precisam ser equivalentes a 360 graus. Só que aqui nós temos o quê? A formação da metade desta circunferência. Então, se dentro que a região interna é 108, esse x, pela própria especificação, né, 108 graus mais x, isso aqui deverá ser igual a 180 graus. E aí eu fico com uma expressãozinha aqui rapidinho, que é uma equação de primeiro grau. Que é esse x? O x é exatamente essa diferença de 180 graus e esse 108, que está positivo, passa para o segundo membro negativo. Né? Organizando esta diferença, nós vamos obter exatamente como gabarito o item C, né? Que aqui é 72 graus. Então, muito cuidado, uma questãozinha bem simples, mas ao mesmo tempo que exigiu aqui vários outros comandos. Dentre estes, o principal, que é a fórmula para o cálculo, né, da soma dos ângulos internos de uma figura poligonal. E isso aqui vale para qualquer polígono regular, tá? Do pentágono até mesmo ao icoságono ou a qualquer outra aí figura. E, para concluirmos, né, a nossa aula de hoje, nós temos aqui uma situação problema calculando o número de diagonais. Então, a Renata construiu todas as diagonais desse hexágono regular. Ainda há pouco, nós verificamos no quadrilátero. Então, é bem simples, só são duas. Mas aqui, no hexágono, se a gente observar e começar a traçar essa quantidade de segmentos dentro da região da figura, nós vamos observar o seguinte. Só um instantinho. Nós vamos observar o seguinte. Então, nós já observamos que é um hexágono, né, pela própria verificação, né, da figura. Nós temos como fórmula padrão para o cálculo do número de diagonais esse n menos 3, isso consta lá no seu material, tá? Depois vocês podem estar verificando, nós só estamos revisando. Esse D, ele é n menos 3 dividido por 2. Então, para calcular esse número de diagonais do hexágono, a gente sabe que o hexágono, ele é uma das figuras poligonais onde esse n, ele é igual a 6, tá? Pela própria tabela de classificação dos polígonos. Então, para calcular o número de diagonais nesta figura, nós temos que resolver, tá? Esta expressãozinha aqui, algébrica. Esse n, ele é 6. Então, 6, eu substituo aonde tem n. Isso aqui dividido por 2, tá?
para você não ter que traçar, porque à medida que se modifica esse polígono, consequentemente, nós vamos tendo mais diagonais. Então, é importante que fixemos esta expressão para facilitar, tá, esse cálculo do número de diagonais. Então, primeiro, vamos resolver o que está entre parênteses, né? O 6 eu permaneço com ele. 6 menos 3, aqui nós sabemos que é a multiplicação de um monômio por um binômio, então aqui vale, né, a propriedade distributiva, permanecemos com a operação de multiplicação. 6 menos 3, 3, tudo isso aqui dividido por 2. Então, esse D, ele é exatamente o resultado de 18 dividido por 2, que é equivalente a 9. Tá? Então, o número de diagonais presentes no hexágono é exatamente 9. Se eu for traçar, né, entre um ponto e outro aqui, posso até fazer isso, talvez seja possível, né, mas eu vou perder muito tempo diante desta avaliação que é já reduzida. Tá? Então, à medida que você for traçando esses vértices entre um ponto e outro, você vai verificando que a quantidade de diagonais é exatamente 9. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam acompanhando aí, né, com uma folha 4, lápis, borracha. E caso surja qualquer dúvida, eu estou à disposição. E é importante também que vocês refaçam posteriormente essas questões no caderno de vocês ou no espaço aí, para que vocês possam revisar, tá bom? Um bom dia a todos e bons estudos. As aulas de reforço de projeto Aprender Mais Codó me ajudam muito em português e matemática. Venha você também fazer parte desse aprendizado. A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMECTI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano. Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando,
Toda a equipe da SEMEC-TI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço, todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMEC-TI controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia.